Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Bom dia, Bia. Ai, bom dia, Rê. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Ó, a gente está na página 334 do livro físico. Se alguém souber aí do PDF, vocês colocam, por favor. A gente vai começar da parte de a linhagem intelectual. Beleza? Deixa eu só um aqui. Vocês acharam aí? Podemos começar? Sim, então, bora lá. A linhagem de Totem e Tabu é impressionante. Perdendo pouco de seu brilho, retrospectivamente, apenas devido ao passar do tempo e à crescente sofisticação das disciplinas afins que alimentaram algumas das conjecturas mais subversivas de Freud. Ele disse ter extraído um impulso inicial para suas investigações da não analítica de Wundt e dos textos psicanalíticos da escola de Zurique, de Jung, Hickman e os demais. Mas observou com certo orgulho que, embora tivesse aproveitado as duas vertentes, também havia discordado de ambas. Bebera também em James G. Frazer, o prolífico enciclopedista das religiões primitivas e exóticas, no eminente estudioso bíblico inglês W. Robertson Smith. Gabi, a gente está na página 334, bem no finalzinho, com seus textos sobre o totem como alimento, e no grande Edward Burnett Tylor, com a sua antropologia evolucionista. Aqui tem uma nota. Soando de forma muito semelhante a Auguste Comte, quase um século antes, Freud postulou uma sequência de 3 estágios do pensamento: o animista ou mitológico, o religioso e o científico. Esse esquema implica tanto uma sucessão temporal quanto uma hierarquia de valores. Na época em que Freud escrevia, e certamente nas décadas após a publicação de Totem e Tabu, os antropólogos da cultura rejeitaram esse esquema, às vezes ridicularizando-o. Sem falar em Charles Darwin, com suas pitorescas hipóteses acerca da condição social do homem primitivo. R.R. Marret, o primeiro antropólogo britânico a fazer a crítica da edição inglesa de Totem e Tabu, no começo de 1920, chamou-a de pura história, caracterização que Freud julgou suficientemente espirituosa para recebê-la com certo divertimento. Marret, crítico de T&T, disse Ernest Jones, tem todo o direito de dizer que a psicanálise deixa a antropologia com todos os seus problemas, tal como a encontrou antes, na medida em que ele recusa soluções dadas pela psicanálise. Tivesse-as aceitado, poderia ter sido de outra opinião. Mas a piada de Marret sobre a pura história, pensava Freud, não era realmente má. O homem é bom, apenas é falha de fantasia. Esta era uma falha da qual ninguém acusaria Freud, especialmente depois de Totem e Tabu. Mas Freud mesclava ousadia e prudência. Afinal, observou em 1921, ele apenas avançara uma hipótese como tantas outras, com as quais os pré-historiadores tentam iluminar as sombras dos tempos arcaicos. Certamente, acrescentou ele um pouco mais confiante, é honroso para tal hipótese se ela se mostrar capaz de criar coerência e compreensão em domínios sempre novos. Freud não baseou sua argumentação apenas sobre suas respeitáveis fontes não analíticas. Sem sua experiência clínica, a autoanálise e as teorias psicanalíticas nunca teria escrito Totem e Tabu. O fantasma de Schreber também paira sobre o livro, pois, nesse caso clínico de um paranoico exemplar, Freud havia investigado as relações de homens com seus deuses, como derivados de suas relações com seus pais. Peraí.
Cadê? Totem e Tabu, como Freud havia dito a Jung, é uma síntese. Ela reúne especulações da antropologia, etnografia, biologia, história da religião e da psicanálise. O subtítulo é revelador. Várias concordâncias na vida mental de selvagens e neuróticos. O primeiro ensaio, o mais curto deles, sobre o horror ao incesto, abrange desde os melanésios e bantus até meninos na fase de piana e mulheres neuróticas pertencentes à cultura de Freud. O segundo ensaio explora teorias correntes da antropologia cultural e vincula o tabu e a ambivalência às ordens e proibições obsessivas que Freud observara em seus pacientes. O terceiro examina a relação entre animismo, na época geralmente considerado como o precursor primitivo da religião, e pensamento mágico, e a seguir associa ambos à necessidade da crença infantil na onipotência dos pensamentos. Aqui, como em Totem e Tabu, Freud foi além do que havia prometido a seus leitores no subtítulo. Estava interessado em algo mais do que a concordância entre formas neuróticas e o que ele chamava de formas primitivas de pensamento. Ele queria descobrir a luz que a postura mental primitiva pode lançar sobre todo pensamento, mesmo normal, e sobre a história. Freud concluiu que o sistema mental dos selvagens revela nos mais fortes traços aquilo que o psicanalista é levado a reconhecer em seus pacientes, e observando o mundo em todas as pessoas. A pressão dos desejos no pensamento, as origens absolutamente práticas de toda a atividade mental. Tudo isso é bastante imaginoso, mas no último e mais longo dos 4 ensaios, no qual Freud passou do tabu para o totem, ele empreendeu seu voo mais inventivo. Os críticos consideraram o voo imprudente e fatal de Ícaro, mas para Freud era algo, se não corriqueiro, pelo menos nada intimidador. Os totens, afinal, são tabus, objetos sagrados. Importam para o historiador da cultura por representarem o que Freud havia citado no ensaio de abertura, o horror ao incesto. A obrigação mais sagrada imposta às tribos que praticam o totemismo é a de não se casarem com membros de seu próprio clã totêmico, e, na verdade, devem evitar qualquer contato sexual entre si. Esta, observa Freud, é a famosa e misteriosa exogamia, ligada ao totemismo. A rápida incursão de Freud por teorias contemporâneas que explicavam as origens do totemismo não está isenta de alguns comentários favoráveis. Mas depois de passar por hipóteses de Charles Darwin e Robertson Smith, sua própria explicação acaba, depois de rodeios, retornando ao divã analítico. Darwin supusera que o homem pré-histórico vivia em pequenas hordas, cada qual governada por um macho dominador, sexualmente zeloso. Robertson Smith havia sustentado a hipótese de que o sacrifício ritual em que se come o animal é o componente essencial de todo totemismo. Adotando a estratégia comparativa típica de sua teorização, Freud associou essas suposições incomprovadas e bastante incertas às fobias de animais, apresentadas por crianças neuróticas, introduzindo a seguir o complexo de Édipo, até então flutuando nas alturas, no centro do palco. Ele convocou ninguém menos que o pequeno Hans, um inteligente e interessante menino de 5 anos de idade, com medo de cavalos e em profundo conflito a respeito de seu pai, como mediador entre a Viena do começo do século XX e as épocas mais remotas e obscuras do passado humano. Além de seu pequeno favorito, ele acrescentou 2 outras jovens testemunhas, um menino com fobia de cães, estudados pelo psicanalista russo M. Ulf, e um caso que lhe fora comunicado por Firenze, o pequeno Arcade,
e se identificava com galinhas e, ao mesmo tempo, deliciava-se em vê-las abatidas. O comportamento desses garotos perturbados ajudou Freud a interpretar o animal totêmico como a representação do pai. Essa leitura permitiu a Freud considerar extremamente provável que todo o sistema totêmico, tal como a fobia animal do pequeno Hans e a perversão galinácea do pequeno Árpade, tenha surgido das condições do complexo de Édipo. Todo mundo já leu, né, o caso do pequeno Hans? Sim, é muito lindinho, né, gente? Eu amo. A refeição ritual, argumentou Freud, é um elemento vital de coesão social. Ao sacrificar o totem, que é da mesma substância que os homens que o comem, o clã reafirma sua fé e a identidade com seu Deus. É um ato coletivo, pleno de ambivalência. A morte do animal totêmico é a ocasião para a dor, seguida pelo júbilo. Na verdade, a festa, continuação da matança, é uma saturnália exuberante e desinibida, um complemento curioso, mas necessário, do luto. Depois de chegar a esse ponto na argumentação, não houve o que detivesse. Freud estava pronto para apresentar sua reconstrução histórica. Freud teve a elegância de reconhecer que essa reconstrução devia se afigurar fantástica a todos, mas para sua mente era perfeitamente plausível. O pai feroz e ciumento, que dominava a horda e guardava as mulheres para si, expulsava seus filhos tão logo cresciam. Um dia, os irmãos que haviam sido expulsos reuniram-se, espancaram o pai até a morte e devoraram-o. E assim puseram um fim à horda patriarcal. Unidos, ousaram e conseguiram fazer o que continuaria impossível para o indivíduo. Freud se indagava se fora, talvez, alguma aquisição cultural, tal como a habilidade de manejar uma nova arma, que dera aos irmãos rebelados um certo sentimento de superioridade sobre seu tirano. Nem era preciso dizer, julgava Freud, que os irmãos deviam ter comido o poderoso pai que haviam matado. Assim eram aqueles selvagens canibais. O violento pai primitivo havia sido o modelo invejado e temido para cada membro do bando fraterno. Agora, no ato de devorar, completaram sua identificação com ele. Cada um se apropriou de uma parte de sua força. Uma vez entendidas suas origens, a refeição do totem, talvez a primeira festividade da humanidade, se revelava como a repetição e a comemoração desse ato criminoso memorável. Segundo Freud, é assim que deve ter se originado a história humana. Ele advertiu que a imprecisão era intrínseca a qualquer reconstrução desse crime pré-histórico cometido e festejado. Seria tão absurdo lutar pela exatidão com esse material, quanto insensato exigir alguma certeza. Enfatizei explicitamente que as surpreendentes deduções não deviam ser tomadas como prova de que havia descurado da natureza complexa dos fenômenos. O que Freud fizera foi apenas acrescentar outros elementos às fontes, já conhecidas ou ainda ignoradas, da religião, da moral e da sociedade. Mas, estimulado por seu devaneio psicanalítico, Freud deduziu as inferências mais assombrosas. Supôs que o bando assassino de irmãos estava dominado pelos mesmos sentimentos mutuamente contraditórios em relação ao pai, que os psicanalistas podem demonstrar na ambivalência dos complexos paternos, que atormentam crianças e neuróticos. Tenho odiado e, ao mesmo tempo, amado o pai temível, os irmãos foram assaltados pelo remorso, que se apresentou numa nascente consciência de culpa. É muito curioso, porque lendo isso eu fico pensando na questão de como as crianças fazem. Sempre falo que quem
ver criança, com certeza sabe que a psicanálise é isso mesmo, porque você vê a criança fazendo a coisa, né? Às vezes ela te ataca, pisa no seu pé, faz alguma coisa assim, depois ela vem, ai, desculpa, eu amo você, e aí abraça, às vezes elas choram, aí tá chorando por quê? Porque eu te machuquei, né? Não é porque se machucou. Quem tem filhos, sobrinhos e afins, com certeza vê isso acontecer. Na morte, o pai se tornou mais poderoso do que jamais fora durante sua vida. Nossa, isso daqui também é importante, porque eu fico pensando nessa ideia do sentimento de culpa, que às vezes a pessoa faz uma coisa que ela queria muito e depois ela não consegue lidar e aquilo destrói ela, é a culpa pelo que ela fez. Tem um texto que se chama Os Arruinados pelo Êxito. Já ouviram falar? Já, né, tá? Que eu sempre falo desse texto. Eu amo esse texto. Quem gosta de estudar, quer saber mais de síndrome da impostora e tal, ele vale a pena ler. E ele conta a história, né? Fala sobre sentimento de culpa depois da pessoa ter conquistado algo pelo qual ela queria muito, e aí ela não consegue aproveitar. Vocês já tiveram essa experiência de atender pessoas que passam por isso? Então vale aí ler o texto, é muito legal. O que ele havia impedido antes com sua própria existência, seus filhos, agora proibiram para si mesmos na situação psicológica. Obediência protelada, tão familiar para nós a partir das psicanálises. Agora, os filhos, por assim dizer, apagaram seu ato parecido, declarando proibida a morte do pai substituto, o totem, e renunciaram a seus frutos, negando a si mesmos as mulheres que haviam sido libertadas. Assim, oprimidos pela culpa, os filhos instauraram os tabus fundamentais do totemismo, que deviam corresponder exatamente aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo: a morte do pai e a conquista da mãe. Ao se tornarem culpados e reconhecerem sua culpa, eles criaram a civilização. Toda a sociedade humana está construída sobre a cumplicidade num grande crime. Essa dura e grandiosa conclusão convidava ainda a uma outra inferência que Freud julgou irresistível. Um acontecimento como a eliminação do pai primitivo pelo bando de irmãos, escreveu ele, teve que deixar traços inerradicáveis na história da humanidade. Freud julgava possível demonstrar que tais traços permeiam toda a cultura. A história da religião, a atração do teatro mágico, as amostras de arte, tudo aponta para a imortalidade do crime primário e suas consequências. Mas essa conclusão, admitiu Freud, depende de duas noções extremamente controversas: a existência de uma mente coletiva que passa por processos mentais como se fosse um indivíduo e a capacidade dessa mente de transmitir, através de muitos milhares de anos, o sentimento de culpa que oprimiu inicialmente o bando assassino pré-histórico. Em suma, os seres humanos podem herdar a carga da consciência de seus ancestrais biológicos. Isso era uma extravagância total, assentada sobre a anterior afirmação extravagante de que o assassino primordial fora um acontecimento histórico. Mas, ao rever o árduo caminho que percorrera, Freud defendeu firmemente sua improvável reconstrução. Os primitivos não são absolutamente iguais aos neuróticos. O neurótico toma o pensamento pela ação, ao passo que o primitivo age antes de pensar. O epílogo de Freud, citando Fausto, é tão oportuno que fica-se tentando imaginar se ele não teria ido tão longe apenas para encerrar seu texto com um famoso verso de Goethe. No princípio era o ato. Ai, gente, muito bonito isso, né? Eu adoro quando ele cita as partes do Goethe. Alguém já leu, já viu
como é que se diz? Alguma peça sobre isso? Não? Acho que existe, não existe? Alguém sabe? Não. Vou procurar depois. Que se existir, eu quero ir lá ver, quero ler. Se eu achar, depois eu mando num grupo para vocês. Mas eu acho que, com certeza, em algum lugar do mundo, isso deve existir. Deixa eu ver aqui. Para Freud, como vimos, a proeza dos filhos, aquele ato criminoso memorável, foi o fundador da civilização. Antes de falar isso, eu estava pensando deixa eu ver aqui, nessa ideia de transmitir através de muitos milhares de anos o sentimento de culpa. Isso daqui, não nessa proporção, mas numa proporção da gente pensar em família, quantas e quantas vezes também não chega no consultório uma dívida que as pessoas têm internalizado de que elas precisam fazer algo, e aí você vê que aquilo é uma ideia familiar que vem passando mesmo de geração em geração, e às vezes elas nem sabem bem o que aquilo significa, mas assim, eu tenho que fazer isso porque a minha mãe fez ou deveria ter feito e não deu porque eu tenho que fazer para minha avó, porque talvez dizendo de um outro jeito fique mais fácil, porque agora eu me lembrei de uma pessoa X que eu conheço que queria ser jogador de futebol, porque o vô tentou ser, e aí jogou e depois, não, tipo, jogou, ele foi profissional, mas não foi super conhecido. E aí o pai tentou ser, também não rolou, e aí ele queria ser para honrar, e ele é. Né? E aí, de fato, ele conseguiu chegar em um lugar inimaginável para essa família, mas para honrar aquilo, inimaginável assim, eles sonhavam com isso, mas parecia algo que estava tão distante que de fato foi conquistado. E aí você vê que o pai usufrui muita coisa daquilo que o filho conquistou. É como se o filho tivesse dado esse presente para ele de você não pode ser, então eu fui para você. A gente vê isso, às vezes tem família, eu vou fazer medicina. Por quê? Porque meu tataravô, porque meu bisavô, não sei o quê. Tipo, não posso romper com essa ideia. Então tem que ser médico, tem que ser advogado, né? Você vê muito isso acontecer. Pode falar, Thay. Você falando isso me veio muito claro, assim, que o Lacan coloca sobre o desejo do outro. E assim, está muito amarrado que eu espero, que eu acho que o outro quer de mim, e aí se vive uma vida para entregar para o outro. A gente toma aqui, você queria que eu me formasse. É que, olha, o que tem de gente que se forma e aí fala, esse diploma é para o fulano. Não, tem que ser para você, não é para ser para o fulano, né? Legal que se possa. Eu acho importante quando a gente fala de questões familiares, daquilo que representa para a pessoa, né? Porque a família é uma estrutura de alguma maneira, né? Te dá suporte, mas é uma linha também tão tênue, assim. Eu lembrei da entrada do filme Red. Vocês já assistiram do Panda? É uma animação da Disney. É Red alguma coisa que eu não lembro. Eu tenho um post dele no feed, vou procurar e eu mando para vocês, porque tem um segundo nome, assim, mas é o filme do Panda. Vale muito a pena assistir. Gente, Disney tá, tipo, arrasando, né, com histórias familiares. Tem vários filmes interessantíssimos. E aí, logo no início, né, não é spoiler, logo no início, a personagem principal, ela fala uma lista de coisas. Lê, obrigada, é isso mesmo. Red, crescer é uma fera. Ela vai dizendo uma lista de coisas que ela tem que fazer, que ela tem que fazer, que ela tem que fazer, e aí mostra tudo que ela tem que fazer como uma ordem, mas ela diz que é um desejo. Aí eu tenho que fazer isso como se ela quisesse. E aí ela diz que ela não quer fazer aquilo que ela deseja, e ela fala, não, mas eu não quero isso daqui. E aí no final do discurso eu honro os meus pais. Então é uma situação, no primeiro minuto do filme, em que ela diz, eu quero isso, mas fica nítido que ela não deseja, e eu não quero isso que ela deseja. E a ideia é, porque eu honro os meus pais.
E aí o filme tem é algo muito simbólico, assim, que quando ela fica com raiva, ela cresce, 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 cresce e se transforma. E aí é uma menina que se transforma num panda. E aí num panda gigante que destrói tudo. E não vou contar mais, né? Porque aí daria spoiler do filme. Mas é justamente sobre isso que acontece com as pessoas. De você guarda, 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 você vai inchando, né? Uma hora você explode, destrói tudo. E desse lugar de para honrar os meus pais, eu preciso ser aquilo que eles quiseram ser. No narcisismo, no texto Introdução ao Narcisismo, o Freud fala bastante sobre isso. É um texto bem importante para quem busca compreender mesmo essa questão dos filhos que carregam idealização muito forte dos pais. É claro que a gente sempre quer, de uma forma ou de outra, acho que todo mundo passa por isso, de querer ser reconhecido pelos pais em alguma medida, mas tem que ser em alguma medida, né? Não dá para ser tudo seu se é aquilo que os seus pais querem que você seja. Tem um vídeo também que eu compartilhei no Instagram, que deixa eu ver se eu lembro o nome. Talvez alguma de vocês tenha visto aqui. Eu não lembro o nome. É um vídeo que está no YouTube de um bebê e de uma mãe, que acho que se chama O Cordão, que eles são ligados ali, é a fantasia, né? O que tem é de que eles estão ligados pelo cordão umbilical. Só que durante toda uma vida, essa mãe e esse filho passam ligados. Então ele busca realizar um desejo, ela puxa o cordão. É como se cortasse o cordão, a mãe morresse por essa ligação. E aí ele vive uma vida inteira para ela. E é muito bonito e simbólico, porque ele é um bebezinho chorando, ele vai desenvolvendo, continua ligado, e quando essa mãe morre, ele volta numa imagem de como se ele ficasse muito pequenininho, chora como se ele fosse um recém-nascido. E aí traz a ideia de que alguém que não corta o cordão nunca cresce. Né? Assistam o filme, são 6 minutos, é uma animação, é O Cordão. Se alguém achar, demandar aqui, né? Ou lá no grupo do WhatsApp também, para a gente acabar não perdendo as indicações. Eu sempre quero fazer isso e esqueço de mandar. Obrigada, Gabi. Eu amo esse vídeo. Gente, ele é sensacional. Sério, vale cada segundo do seu dia que você parar para se dedicar a assistir esse vídeo. E eu tenho certeza, é mesmo, Flávio, é assim, é maravilhoso. Terminem aqui e assistam. Ele é um retrato de muitos adultos que a gente vê na nossa sociedade hoje. Tem muita gente que acha que superproteção é bacana, né? Que uma ligação muito forte com os pais é bacana, e aí eu não estou dizendo que não é legal ter uma ligação com os pais, mas uma ligação muito forte, como nesse vídeo, é extremamente adoecedor para o filho. E até para a mãe também, né? Que não se permite viver outras coisas e não sair também desse papel de mãe. O Winnicott, ele fala de um tempo em que a mãe e o bebê, eles ficam colados, né? E da necessidade que isso tem de acontecer. Quando não descola, ninguém sobrevive, ou pelo menos não em boas condições. Enfim, dá para pensar em vários recortes, e se vocês verem isso também, vocês vão conseguir associar ao filme. Depois, quando vocês assistirem as indicações, vocês me falam o que vocês acharam. Vamos lá. Para Freud, como vimos, a proeza dos filhos, aquele ato criminoso memorável, foi o fundador da civilização. Ele esteve presente no início de muito da história humana, a organização social, as restrições morais e a religião. Freud, sem dúvida, encarregando-se de explorar a história da cultura do ponto de vista psicanalítico, considerava todos esses domínios culturais de profundo interesse. Mas o domínio mencionado por último, a religião, ao que parece, foi o que mais o atraiu. Desvendar os fundamentos num assassinato pré-histórico permitia-lhe combinar seu velho ateísmo militante com a sua recente aversão por Jung. Com o ensaio final de Totem e Tabu, lembraremos, ele esperava, poder se libertar de tudo que é ariano religioso.
Ele revelaria as necessidades primitivas, as noções primitivas e os atos não menos primitivos que se encontram nas raízes da religião. No romance trágico da vida familiar, Der Tod-Tag, de Ernest Barlach, escreveu Jung em crítica a Freud. A mãe demônio diz no final: o estranho é que o homem não vai saber que seu pai é Deus. Isto é o que Freud nunca aprenderia, e que todos os que compartilhavam do seu ponto de vista proíbem-se de saber. Mas o que Freud havia aprendido e estava ensinando em Totem e Tabu, embora formulasse a questão de maneira mais ímpia, era que o homem faz de seu pai um Deus. Citando um tanto longamente James G. Frazer e Robertson Smith, preparava o caminho para apresentar o parricídio primitivo, notando que a mais antiga religião, o totemismo, instaurou tabus que não poderiam ser violados nem sob pena do mais pavoroso castigo, e que, subsequentemente, o animal sacrificado nos antigos ritos sagrados era igual ao animal totêmico primitivo. Esse animal representava o próprio Deus primitivo. O rito rememorava e celebrava o crime fundador sob forma disfarçada, reencenando a matança e o repasto do pai. O rito confessa com uma sinceridade dificilmente superável que o objeto do ato de sacrifício havia sido sempre o mesmo que agora é adorado como Deus, isto é, o Pai. A religião, como Freud já sugerira em algumas de suas cartas a Jung, fundava-se no desamparo. Com Totem e Tabu, ele compilou essa indicação, acrescentando que a religião surgiu igualmente de um ato de rebelião contra esse desamparo, que é o desamparo primordial, né? Jung veio a crer que o reconhecimento de Deus como Pai do homem exigia que se compreendesse e se redescobrisse a dimensão espiritual. Freud considerou suas descobertas em Totem e Tabu como provas adicionais que tal exigência era um recuo frente à ciência, uma negação dos fatos fundamentais da vida mental. Numa palavra, misticismo. De modo especial, o fato da vida em que Freud mais insistiu em Totem e Tabu e que organiza o livro é o complexo de Édipo. Nesse complexo, convergem as origens da religião, da moral, da sociedade e da arte. Sabemos que era uma descoberta nova ou súbita para Freud, que não era uma descoberta nova ou súbita para Freud. Sua primeira alusão ao drama familiar edipiano aparecera em 1897, num memorando que enviou a Fliss, referente a desejos hostis contra os pais. Nos anos imediatamente seguintes, embora o conceito dominasse cada vez mais seu pensamento, Freud mencionou de modo bastante esporádico, mas inevitavelmente permeou suas ideias sobre seus analisandos. Explicou brevemente no caso clínico de Dora e considerou o pequeno Hans um pequeno Édipo. No entanto, não identificou claramente o complexo familiar como complexo de Édipo, senão em 1908, numa carta inédita a Firenze. Apenas no ano seguinte, no caso clínico do Homem dos Ratos, ele passou a chamá-lo de o complexo central da neurose. E não empregou a expressão memorável em suas publicações, senão em 1910, num de seus breves artigos sobre as vicissitudes do amor. Nessa época, Freud havia aprendido a atribuir uma importância considerável à tensão emocional da ambivalência. Foi uma das lições oferecidas pelo pequeno Hans. Agora, via o complexo de Édipo clássico
Um menino que ama a mãe e odeia o pai. Era verdadeiramente raro em sua forma pura e simples. Mas a própria diversidade do complexo reforçava para Freud sua posição central na experiência humana. Cada novo ser humano que chega foi encarregado da tarefa de dominar o complexo de Édipo, disse Freud mais tarde, resumindo o argumento que desenvolvera desde o final dos anos de 1890. Todo aquele que não consegue controlá-lo cai vítima da neurose. O progresso do trabalho psicanalítico tem delineado com uma clareza cada vez maior a importância do complexo de Édipo. Seu relacionamento tornou-se a senha que separa os adeptos da psicanálise e de seus oponentes. Certamente separou Freud de Adler, ainda mais decisivamente de Jung. Sabe, estava pensando agora, tem um livro que também eu já indiquei, que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Ali eles falam especificamente de uma ideia da gente ver a sociedade como não binária, por causa de toda a mudança que vem ocorrendo mesmo, né, no mundo e da forma como as pessoas vêm se identificando. É um tema que eu não tenho super aprofundamento, acho que, na verdade, a gente, de forma geral, né, e que vem caminhando e que é necessário buscar, até por isso também eu li o livro, mas que ele vem falando dessa ideia, então, não binária, e aí ele fala, o nome do autor é Paul B. Preciado, ele fala da busca que se tem que ter, da psicanálise, de transformar e de não mais enxergar o complexo de Édipo como central, como se a gente tivesse que abrir mão mesmo do complexo de Édipo. E eu fico pensando, né, nem digo que sim, nem digo que não, porque, como eu falei, preciso estudar muito para chegar em alguma conclusão, ou talvez ideias sobre isso, mas eu entendo que seria bastante difícil, e acho que é um caminho longo chegar nesse lugar de que você vê a psicanálise de uma outra forma sem pensar no complexo de Édipo. Não sei se fica claro isso para vocês, se vocês também já pensaram, já estudaram a respeito disso. Mas é algo novo e necessário. Não digo que abandonar, mas estudar a respeito. Né? Porque acho que a gente caminha para uma sociedade que não vai mais, durante tantos anos assim, ficar nessa lógica binária. Eu vi que vocês estão mandando aqui no chat. Deixa eu ver a Flávia colocou. Adorei o que está comentando. Coincidentemente, escrevi sobre esse sustentar quem se é para além das identificações para criar algo inédito a partir da própria vida. Legal, Flávia, que você vai mandar aqui, né? Depois pode mandar lá no grupo também, se vocês tiverem todas essas indicações aqui, posts, essas coisas, podem mandar lá. Que aqui se perde, né? Quando a gente fecha, depois não acha mais. Lá não, fica registrado. Vamos lá, acho que dá tempo ainda. Beleza. Eu vou tentar ler mais 2 páginas, eu acho que talvez role, dê tempo. À medida que os estudiosos do animal homem refinavam seus métodos e reviam suas hipóteses, as falhas que comprometiam a argumentação de Totem e Tabu tornavam-se cada vez mais visíveis, exceto para os acólitos mais acríticos de Freud. Os antropólogos culturais demonstraram que, embora algumas tribos totêmicas pratiquem o ritual do repasto sacrificial do totem, a maioria não o faz. O que Robertson Smith julgara ser a essência do totemismo revelou-se uma exceção. Além disso, as suposições de Darwin e outros acerca da horda pré-histórica, governada autocraticamente por um macho polígamo e monopolizador, não se comprovaram em pesquisas posteriores. Principalmente o tipo de pesquisa sobre primatas superiores que não estava disponível na época em que Freud redigiu Totem e Tabu.
o vívido retrato daquela rebelião fraterna mortal contra o patriarcado, e enrolou aqui, traçado por Freud, parecia cada vez mais implausível. Ele veio a se mostrar demasiado fantástico por exigir uma sustentação teórica decididamente desacreditada pela biologia moderna. Quando Freud escreveu Totem e Tabu, alguns respeitáveis estudiosos do homem ainda estavam dispostos a crer que os traços adquiridos podem ser geneticamente transmitidos de uma geração a outra. A ciência da genética, em 1913, ainda estava em sua infância e conseguia conciliar as mais diversas hipóteses sobre a natureza da hereditariedade. O próprio Darwin, afinal, apesar de suas cáusticas referências a Lamarck, foi um pouco lamarckiano ao levantar a suposição de que as características adquiridas podem ser herdadas. Mas, deixando-se totalmente de lado o fato de que Freud poderia se apoiar legitimamente no prestígio remanescente, ainda declinante, dessa doutrina, ele continuou a adotá-la por acreditar que ela auxiliaria a completar a estrutura teórica da psicanálise. Ironicamente, a realidade história do crime primordial não era absolutamente essencial ao argumento de Freud. Os sentimentos de culpa podem ser transmitidos por mecanismos menos fantasiosos e cientificamente mais aceitáveis. Inclusive, eles podem ser transmitidos pela fala, né? Bem simples assim. Fala um negócio, né? Que o outro compra, já era. Os neuróticos, como o próprio Freud ressaltou em Totem e Tabu, fantasiam sobre homicídios edipianos, mas nunca os executam. Se tivesse se disposto a aplicar essa ideia clínica a seu relato do crime primordial, tal como empregou outros conhecimentos colhidos junto ao divã, ele teria antecipado e desarmado as críticas mais devastadoras que Totem e Tabu viria a se expor. Apresentando esse conto assombroso, não como fato, mas como uma fantasia que aflige jovens através dos séculos, quando enfrentam os pais, ele poderia ter abandonado sua tese lamarckiana. A universalidade da experiência familiar, de rivalidades íntimas e sentimentos conflitantes, em suma, do obíquo complexo de Édipo, teria bastado para explicar a recorrência dos sentimentos de culpa e para encaixá-los perfeitamente em sua teoria da mente. Aqui tem uma nota. Os psicanalistas não foram os únicos a sugerir tal alternativa. Como disse o antropólogo americano Alfred L. Kroeber, ao reavaliar Totem e Tabu em 1939, ele havia criticado o livro pela primeira vez em 1920. Certos processos psíquicos tendem sempre a operar e a encontrar expressão em instituições humanas. No final dos anos 1890, a passagem da realidade para a fantasia salvara Freud da absurda teoria da sedução na neurose. Mas agora, embora hesitasse sobre sua asserção e apresentasse conscienciosamente as provas em contrário, ele finalmente aferrou-se a ela. No princípio, era o ato. A semelhança impressionante de sua versão sobre o surgimento do sentimento de culpa, com a doutrina cristã do pecado original, não contribuiu propriamente para aumentar o prestígio da construção visionária de Freud. Essa obstinação mostra um forte contraste com as dúvidas anteriores de Freud, para não mencionar seu ideal científico. O que ele queria dos especialistas era uma confirmação. Remetia-se os argumentos deles quando sustentavam o seu próprio argumento, e, em caso contrário, desconsiderava-os. Como disse a Firenze no verão de 1912, ele encontrara as melhores confirmações para as minhas hipóteses sobre o totem no livro de Robertson Smith sobre a religião dos semitas. Temia que Fraser e outras autoridades não aceitassem suas soluções para os mistérios do totem e do tabu, mas isso não abalou sua confiança nas conclusões com quem já havia se comprometido.
Não a abalou na época e nem depois. Aqui tem nota também. Ainda hoje eu defendo essa construção, escreveu ele perto do final da vida. Repetidas vezes tive que ouvir censuras veementes por não ter modificado minhas concepções em edições posteriores do livro, depois que etnólogos mais recentes rejeitaram unanimemente as hipóteses de Robertson Smith e, em parte, apresentaram outras teorias completamente diferentes. Devo replicar que estou plenamente familiarizado com esses supostos avanços, mas não me convenci da correção dessas inovações, e tampouco dos erros de Robertson Smith. Uma contraposição não é uma refutação. Uma inovação não é necessariamente um avanço. Nossa, real isso daqui. Ele concluía com uma justificativa que sugere algum componente não analisado em suas ideias sobre esse ponto. Acima de tudo, não sou um etnólogo, mas um psicanalista. Eu tinha o direito de escolher na literatura etnológica aquilo que eu pudesse usar para o trabalho analítico. Sabe que, falando disso, dele adicionar notas, tem textos que ele adiciona muitas notas, né? Na edição de Dora, que quem tiver lá no Conectados vai ler, esse daqui, que, gente, sério, que tradução maravilhosa, né? Alguém já começou a ler ou já leu algum caso desse? É muito bom, né, Thay? Eu achei sensacional a tradução, muito melhor do que das outras que eu já tinha lido pela Imago, eu sabia, mas até pela Companhia das Letras eu não imaginei que fosse tão diferente, porque alguns textos não são, mas o caso é. Enfim, o que eu queria dizer é que ele coloca numa nota que muitas coisas do caso Dora, embora ele entenda que algumas coisas ele errou, ele modifica, outras ele continuava com a mesma ideia. E eu acho o caso Dora muito legal, para a gente pensar e para discutir pontos, mas claramente tem erros ali bastante importantes, assim, né, que acho que a gente até consegue avançar muito por conta daquilo que ele deixa exposto. Mas eu acho muito bacana isso do Freud, dele ser humilde e de deixar como tá, ainda que ele coloque numa nota, olha, agora eu não entendo mais dessa forma, mas enfim, na época eu fiz isso. É uma tentativa realmente de mostrar, né, aqui ele coloca, uma inovação não necessariamente é um avanço. Ele avançava, e ele deixava a gente saber de onde ele partiu e por que ele modificou e aonde que ele avançou, onde que ele chegou. Muito mais do que tentar apagar, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho, ninguém vai ver que eu errei. Eu gosto desse movimento de acrescentar uma nota e fazer a gente pensar, errou? Por que errou? Como é que era a ideia aqui? De onde que ele parte? Como que ele fez essa mudança? E aí, na obra dele, de maneira geral, a gente sempre encontra isso. Para mim, Freud era super humilde, assim, ó, um querido. As pessoas poderiam ser assim, né? De maneira geral, e dizer, desculpa, eu errei, né? Mas olha só, mudei. Não é assim, né? Hoje em dia tem tanta gente que devia fazer isso e não faz, né? Mas beleza, vamos lá. Até falando disso, olha, se devia ficar quieta, não vou. Mas, às vezes vocês não têm preguiça de falar que é psicanalista desse tanto de gente que caga regra na internet do que é ser um psicanalista? Nossa, a gente ficou pensando, nem o cara, né, em que é Freud, fazia com que os outros seguissem tudo que ele falava. E aí eu vejo uns posts na internet, essa semana foi campeã, assim, que eu fiquei vendo, tipo, olha, você tem que fazer desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, tipo, meu amor, menos, né, tipo, um pouco menos. A Gabi aqui, ó, eu nem falo que sou psicanalista ainda, porque nem me considero ainda. Então, mas não se considera por quê, né, Gabi? Porque assim, se você estuda teoria, se você faz análise, e se você faz supervisão, então você é psicanalista. É isso. A gente pode se autorizar uma vez que a gente compre ali, né? Que a gente de fato está engajado. Mas é tanta gente dizendo que não pode, não pode, não pode, não pode, que parece que ninguém pode. Fica de olho, assim, sabe? De verdade. Tenha um critério nisso, porque às vezes as pessoas elas dão. Eu até fiz um post ontem sobre isso. Tipo um toque sutil de não se diga psicanalista para dizer que ela é. Ai, eu sou. Você não. Você é a ralé. E não é assim, porque todo mundo tem um começo. Ninguém que tá lá em cima começou lá de cima, né? Não existe isso. E não existe também essa ideia de que você só é psicanalista quando você for
ali em cima. Óbvio que a gente tende a progredir quando a gente se dedica a alguma coisa, né? Já falei isso também. Não tem nada na vida que a gente se dedique que a gente se torna pior do que quando a gente começou. Só tende a melhorar, mas você não é psicanalista só quando você já tá no melhor, porque você sempre vai chegando em outros lugares. Né? Não existe isso. Tipo, você pode ser um psicanalista iniciante. E acho que tá tudo bem você dizer, bom, tô no início, mas já é, já. Né? É isso, tipo, não fica esperando chegar no topo, assim, tal, porque talvez nunca nem chegue. Né? Porque quando a gente chega num próximo lugar, a gente já quer outro. E aí parece que nunca vai ser psicanalista, porque cada vez você vai querer mais, e que bom. Sei lá, né? Tem que tomar um cuidado com isso. Eu tenho um pouco de preguiça. Tenho preguiça de psicanalista. Eu sou a minha mãe. Gabi, eu vou te falar que eu entendo, porque eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça dessa história de que a psicanálise é tipo o suprassumo de todas as outras profissões do universo e que o que a gente faz tem que ficar guardado, porque a gente é quase a gente da CIA, né? Estamos ali, ó, pau a pau com eles. Tipo, a gente da CIA tem que criar uma outra vida, né? Viver escondido e tal. Ai, na psicanálise parece que a gente também tem que estar nesse lugar. Ai, que preguiça. Nossa, isso é o que me dá mais preguiça, tipo, sem sombra de dúvidas. Olha, dá um papo, né, gente? Porque aí a gente começa a falar isso, não cala mais a boca. Flá, sempre. Pode se autorizar. Se você segue o tripé e se você é comprometida, já era. É isso daí que vale. Fico feliz que você tenha gostado do post. Chegou a viu esses posts também, né? A gente não faz expose de ninguém, mas com certeza, né? Pessoas, enfim, que tem perfis grandes que, tipo, cagam regras na internet, todo mundo sabe quem é. Ou pelo menos a gente supõe, né, que sabe, mas vocês devem ter visto algumas coisas por aí. É, melhor que todo mundo, exato. Ah, falar que bom, então também vou ver isso. Sério, eu acho que todo mundo, quando a gente estuda, né, por isso que eu gosto de ler Freud por Freud, e claro, os comentadores até ia comentar isso também. Quando a gente está lendo o Peter Gay e já fez uma leitura da teoria e já estudou os textos e a gente lê ele, não fica muito mais gostoso? Não traz insights e outros entendimentos sobre o texto original? Eu acho muito legal estudar primeiro pelo texto original e depois partir para os comentadores, porque eu acho que te traz uma compreensão melhor. Mas estudem o autor pelo próprio autor. Se todo mundo, meu, que estudar lá o recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, né? Na verdade, todos que estão no da Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, cara, o Freud é claro. Lê lá meu post depois no Instagram, vocês vão ver, eu coloquei lá também alguma parte lá da citação dele. Todo momento ele diz, ó, isso daqui foi o que eu alcancei, isso daqui tem a ver com a minha, né, o meu jeito, minha visão, tem relação com quem ele era e com o que ele tinha estudado no momento. Ele fala, não é uma regra em absoluto. Até coloquei também lá no post, eu acredito muito nisso. Qualquer pessoa que diga que você tem que dizer amém para tudo que ela falou e que não cabe questionamento, para mim tá se achando. Não existe alguém que você não possa questionar, um conhecimento que você não pode questionar. A gente sempre tem que estar nesse lugar, senão você não avança. Imagina se todo mundo aqui tivesse ouvido lá, sei lá, lido o que o Freud falou sobre a Dora e aí nunca tivesse questionado e a gente continuasse agindo dessa forma. Não era legal, né? É óbvio que a gente ia fazer merda como ele fez naquele momento. Então, assim, ele é fantástico, mas ele errou. As pessoas que, né, a gente admira, elas podem ser fantásticas também, muito boas, mas elas não são pessoas que detêm uma verdade absoluta sobre nada, não existe isso. Outra coisa que eu tenho preguiça, de endeusar pessoas. Nossa, que preguiça de quem fica endeusando os outros e tipo, não, mas o fulano, a fulana, e ele é, não é gente menos, todo mundo é humano, né? Todo mundo aqui fazendo o seu. Tem essa de, nossa, porque se fulana disse, então vou ter que seguir sem questionar. Cuidado, hein? Acho que me dificulta também me considerar psicanalista ainda, é uma visão que as pessoas têm de fora. Que psicólogos e psicanalistas bons são os mais experientes, de idade e tempo de profissão. Então, Gabi, mas aí, pensa, né?
eu até acho que é verdade, né, em alguma medida. Se eu for considerar, quando entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22, comecei a atender, é totalmente diferente de hoje. Eu acho que a gente ganha muito com a questão da prática, da experiência. Claro que hoje eu já estudei muito mais coisas do que eu tinha estudado com 22 anos, que foi quando eu me formei. Mas o que faz também a gente ser bom é a questão do quanto que a gente se implica naquilo. De nada adianta uma pessoa que tem 10 anos de formação que nunca estudou, que nunca seguiu o tripé. Assim, tem lá 10 anos. Mas e aí, de que valeu isso? Eu já falei também, teve um encontro do GAPC, que vai né, ser o bônus lá do Conectados. Até foi você também, né, que me mandou, Gabi, um vídeo. Depois eu vou ver se... Gabi, tu manda lá no Quintas, eu acho que eu tenho salvo. Mas das pessoas darem oportunidade para analistas que estão começando. Porque quando as pessoas estão começando, elas têm uma força de fazer aquilo acontecer que às vezes vocês desconsideram, né? Vocês, eu digo de forma geral, mas que pode ser muito importante para o caso. Ela vai estudar, ela vai fazer análise, e ela vai buscar, e ela vai fazer supervisão, e ela vai dar tudo de si. Se você for o único paciente dela, então aí ela vai dar tudo de si em dobro. E pode fazer um processo bacana. Eu acho que a experiência ajuda, claro, não tem como você negar isso, mas o comprometimento faz diferença. Se desde o início você é comprometido, você vai fazer um bom trabalho. Você vai melhorar cada vez mais. Mas já é um bom trabalho. Você não ter toda a experiência não significa que seja uma análise ruim. Talvez você vá melhorar mesmo. Né? Eu conto com isso e acredito nisso. Mas não quer dizer que você não seja ética, que você não seja boa, quando você está no seu início, assim, né? Não sei se dá para vocês entenderem isso, porque parece que a gente pode desvalorizar a experiência e a gente não pode, mas também a gente não pode trazer como se alguém que está iniciando sempre vai fazer um mau trabalho. Não acredito também nisso. Como eu falei, uma pessoa que tem 50 anos de formada, se ela não é comprometida, não valeu de nada, então, que ela seja formada há tanto tempo. Isso não diz sobre a qualidade técnica dela. E eu sei que você estuda pra caramba, né, Gabi? Então, tá tudo certo. Começa a pensar nisso em análise de se autorizar. Ó, tem que dar comida para os piticos, né? Então a gente não pode continuar mais do que isso. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Eu me perdi no trecho. Na verdade, eu acho melhor a gente parar na página 341 e aí a gente voltar do primeiro parágrafo, essa obstinação. Pode ser? Fica mais fácil. Então, beleza. Até a próxima. Um beijo, fiquem bem. Obrigada pela companhia, pelos compartilhamentos. Fiquem bem.